Bom, meus amigos, na quinta-feira e aos domingos eu normalmente comento jogos de futebol aqui numa perfilzinho que eu criei aqui chamado Direto ao Assunto no Futebol. Aos domingos eu comento os jogos da tabela do fim de semana do Campeonato Brasileiro e às quintas-feiras, aliás, na segunda-feira eu comento os jogos de domingo, né? E nas quintas-feiras os jogos da rodada da Libertadores da América, normalmente na quarta, às vezes quando o jogo é na quinta eu comento na sexta cedo, para estar no assunto do dia dos jogos da semana. Nesta quarta-feira, nós tivemos como grande destaque de notícia o vexame que o Flamengo, tido como o time de maior elenco, o elenco mais caro do Brasil, perdeu por 2-1 do Central Córdoba, da Argentina. Acho que, de certa forma, não apenas o técnico do Flamengo, o festejadíssimo Felipe Luiz, os jogadores e a torcida, que costuma ser muito otimista, cometeram um erro grave de não tratar o time de Córdoba como deveria ser. E os próprios coleguinhas da imprensa também levaram em conta apenas que o time de Córdoba é um time pequeno. É um time pequeno, mas ganhou a Copa da Argentina. Está participando pela primeira vez na Libertadores da América. Foi o primeiro jogo que ele ganhou no exterior, fora de casa, foi no Maracanã. Mas não foi levado em conta, em tudo que eu ouvi até agora, o fato gravíssimo de que o futebol argentino pôs o futebol brasileiro no chinelo já faz algum tempo. Se não, vejamos, a Argentina ganhou a Copa América no Brasil e ganhou também a Copa do Mundo no Catar. O Brasil saiu muito antes de chegar à final. Quer dizer, não há dúvida nenhuma que a Argentina tem um futebol muito mais evoluído do que o brasileiro, apesar dos clubes brasileiros terem mais poder econômico por causa do poder aquisitivo das suas torcidas, normalmente em relação ao poder aquisitivo dos times argentinos. Agora, vexames do Flamengo no Maracanã, que aliás eu quero lembrar a vocês que o Maracanã, que era até recentemente o maior estádio do mundo, e eu até hoje reclamo muito dele ter sido transformado em arena, né? É a raiz da palavra maracanaço, que significa derrota no Maracanã, de times brasileiros em casa. O primeiro time foi a seleção brasileira, tida como favorita absoluta na Copa de 50, perde para o Uruguai, que não tinha aparentemente chance nenhuma de ganhar, e foi o campeão. É o maracanaço, o primeiro maracanaço. Eu já tenho acompanhado muitos maracanaços do Flamengo. Por exemplo, meus amigos, a derrota que o Flamengo teve para o Santo André por 2-0 no Maracanã, na decisão da Copa do Brasil. Foi completamente inesperado em 2004 e o Flamengo mereceu a derrota. Foi um maracanaço pior do que esse da Argentina, porque esse da Argentina vai ser considerado o seguinte: o time argentino, ou seja, joga o melhor futebol do mundo. E o técnico do Flamengo não prestou atenção nisso, os jogadores também não, a torcida muito menos, e está todo mundo comentando como se fosse assim um grande fracasso. Olha aqui, o Brasil não é mais páreo para a Argentina e acho que não vai ser fácil essa Copa Libertadores ser vencida por um time brasileiro pela 7ª vez. Acho que os times argentinos, como tem mostrado o Racing recentemente, e agora até esse pequeno time de Córdoba, tem muito mais chance do que todos os brasileiros, inclusive o Flamengo, porque o Flamengo tem um elenco muito caro, mas também maltrata muito o dinheiro que o torcedor investe nele. Basta lembrar que o Flamengo fez a maior contratação de futebol de todos os tempos na Europa, com um argentino chamado Alcaraz, por coincidência, né? E venderam o rapaz de volta porque foi uma contratação de uma diretoria e a oposição ganhou lá no Flamengo. Acho que o Flamengo já teve muita oportunidade de aprender com as derrotas e não aprendeu. Me lembro muito bem
da derrota do Santo André, como já lhes falei, mas me lembro mais ainda da derrota para o América do México por 3-0, quando, acabando de festejar, cheio ainda da bebida da festa do título carioca, e se despedindo do seu técnico Joel Santana depois da festa, levou 3 gols, 3-0 do Cabanhas. E depois de 2019, quando o Flamengo ganhou uma Libertadores que não ganhava há muito tempo, o Flamengo perdeu do Peñarol do Uruguai nas quartas em 2024, do Olímpia, também do Paraguai, nas oitavas de 2023, foi campeão em 2022 com o Atlético do Paraná de vice em 2021, tendo sido campeão o Palmeiras. Em 2020 foi eliminado pelo Peñarol do Uruguai nas quartas, e tudo isso não motivou que o técnico e os jogadores sequer se interessassem em olhar o jogo. Todo mundo achou que isso aqui é carne de vaca, apesar de todos esses exemplos que eu citei, e o Flamengo terminou perdendo por 2-1 e jogando muito mal, porque não soube reagir, porque foi mal escalado, porque cometeu erros que não podia cometer. Bom, por falar no Palmeiras, de quem o Flamengo foi vice da Libertadores em 2021, o Palmeiras está tendo o melhor desempenho na classificação geral da Libertadores, com mais uma vitória, desta vez sobre o Cerro Porteño do Paraguai, no seu estádio. O autor do gol único, 1-0, foi o Richard Rios, que pediu silêncio à torcida e terminou pedindo desculpa. Esses entreveros da torcida do Palmeiras com o técnico Abel e com os seus craques já são costumeiros. O Richard Rios pediu silêncio para a torcida e depois foi obrigado a pedir desculpa na hora que saiu do jogo com o gol da vitória. E eu quero apenas, antes de concluir esse meu comentário sobre a rodada da Libertadores, cumprimentar o brilhante desempenho do Bahia em Montevidéu ao vencer o tradicionalíssimo time do Nacional, que batia com os brasileiros do Santos e do Botafogo e que hoje agora perdeu do Bahia por 1-0, um gol de um jogador que eles contrataram recentemente, chamado Eric Pulga, e que tem sido o craque do time. É um grande time, o time do Bahia, e espero que tenha um grande desempenho na Libertadores e no Campeonato Brasileiro deste ano, tendo agora uma dúvida de se pelo menos o Felipe Luiz sai daquele festejo permanente de títulos e começa a raciocinar. A impressão que eu tive vendo o jogo é que o Flamengo não viu o jogo, o Flamengo não prestou atenção no time, achou que ia ganhar a qualquer momento, como aliás nos últimos jogos do Flamengo, né? Ver o jogo do adversário é fundamental, e o time o time argentino, né? O Central de Córdoba, merecia muita atenção, conforme ficou provado em mais um maracanaço. Foi protagonista de mais um maracanaço. E com o peso desse maracanaço nas costas, eu me despeço de você, direto ao assunto, em pé.